Sejam muito bem-vindos aqui da Fundação Morelos e Oscar Americano. Sou Eduardo Monteiro, diretor cultural da Fundação. E hoje a gente tem o prazer de receber a Mary Del Priore para mais um encontro dessa série chamada Relações Amorosas em Pauta. Antes de passar a palavra para a Mary, queria agradecer o Hotel Coia, que é nosso parceiro aqui, que hospeda os nossos convidados quando eles vêm de fora. E a gente tem, então, voltando a Mary, a honra de tê-la aqui conosco, historiadora, escritora, com uma trajetória brilhante aqui no cenário nacional e internacional, membro da Academia Paulista de Letras, de vários institutos históricos no Brasil, né? Alguém que não dispensa maiores apresentações, é autora de um livro História do Amor do Brasil, que é o tema da palestra de hoje. Então, Mary, muito obrigado pela presença, eu passo a palavra para você. Eu é que devia estar aplaudindo vocês de estarem aqui corajosamente nessa manhã tão fria. Muito obrigada a todos, um grande prazer voltar aqui a essa casa tão bonita que é a Fundação Oscar e Maria Luísa Americano, um presente para São Paulo. Cada vez que eu chego aqui de táxi, eu pergunto para o taxista: o senhor conhece? Sabe da importância desse lugar? Né? Precisa avisar as pessoas que transitam por essa cidade da importância da Fundação. Bom, o tema, obviamente, é inesgotável, né? Eu estava brincando, conversando, que os sociólogos vêm dizendo que palavras como amor e paixão perderam completamente a conotação que teriam, por exemplo, na Idade Média, uma vez que hoje todos amam pizza, têm paixão por escaladas, né? Ou amam viajar, enquanto que o amor e as relações afetivas têm sido bastante razão de discussão entre psicanalistas. Eu diria que até que os historiadores já se interessaram mais pela história dos sentimentos, mas eu diria que hoje sociólogos, grandes sociólogos como a Eva Illouz, na França, vêm se debruçando sobre a questão dos afetos e dos amores como componentes, inclusive, de toda uma perspectiva neoliberal de vida e de individualismo, que é essa na qual nós estamos mergulhados. O amor virou uma mercadoria como outra qualquer. Recentemente, na Inglaterra, foi feita uma pesquisa com uma jornalista conhecida que tem naquele jornal The Independent uma coluna onde ela publica semanalmente as aventuras amorosas que ela tem, ora com homens, ora com mulheres, ora com grupos, né? Perguntaram a ela quanto tempo ela gastava cada vez que ela entrava no Tinder e marcava um encontro para se preparar para esse encontro, aspas, amoroso. E ela gastava uma semana, porque ela ia se cuidar, ela ia para o massagista, ela ia para o cabeleireiro, ia pintar o cabelo, etc, etc, ia comprar uma lingerie nova, e perguntaram para um homem que também usava o Tinder quanto tempo ele gastava a cada encontro quando ele marcava, agendava. Simples, 2 horas, um shampoo e mandava a camisa velha para o tintureiro. Então, isso já demonstra que esses desencontros, né, que hoje são promovidos pela tecnologia, que está na ordem do dia, estão promovendo relações muito diversas daquelas que conhecemos no passado. E um aspecto interessante, e é isso que eu vou tentar explorar aqui, é que nós caminhamos para o individualismo crescente, não se fala mais, né, solidão a dois, agora é solidão mesmo, né? As pessoas estão sós, estão morando sozinhas, algumas delas fazem isso por escolha, outras têm uma solidão imposta, que gera uma série de, enfim, de problemas, enfim, consequentes, melancolia, tristeza, depressão. Há uma diferença nessas solidões, mas a verdade é que outrora era a comunidade que de alguma maneira se engajava nas relações amorosas. As instituições participavam também, né, dessa gramática amorosa que foi vivida pelos nossos antepassados. Eu quero lembrar aqui que vocês tiveram a oportunidade de ter aula com uma das maiores shakespearianas da América Latina, que é a Liana Leão, que tratou, obviamente, de Romeu e Julieta. Eu queria lembrar do papel, justamente, dessas cantigas de amor, desses trovadores, né, muito presentes na corte francesa, justamente na constituição de um imaginário amoroso que vai ser especialmente trabalhado por um historiador filósofo suíço chamado Denis de Rougemont. O livro dele está traduzido para o português, chama-se O Amor e o Ocidente,
E a ideia era resgatar, justamente, nessa origem medieval, dessas trovas que depois vão a Portugal também. Nós temos também uma série de trovadores portugueses de grande importância, cantigas galaico-portuguesas, né? São galegas e portuguesas. Uma origem para o amor no Ocidente. E essa origem, diz ele, na história de Tristão e Isolda, e em casais como Romeu e Julieta, que Liana deve ter trabalhado, que se submetem ou são submetidos de forma incansável a todo tipo de problema para a realização do seu amor. Né? Eu lembro a vocês que o cinema americano depois vai utilizar isso, sobretudo nos musicais americanos, quer dizer, todos os problemas que os casais têm que enfrentar até finalmente conseguirem se unir. Mas a tese dele é de que esses problemas todos se avolumam de tal forma que só depois da morte é que esses casais se encontrariam. Né? Mesmo caso de Romeu e Julieta. Mas ele diz, e essa é a tese, né, que percorre a obra de Denis de Rougemont, o Ocidente não ama. Ele gosta da ideia de estar amando, ele persegue a ideia de estar amando sempre. Daí essa vontade de ultrapassar enfim, todos os problemas que surjam ao longo da vida, mas é o sentimento de estar apaixonada que move o Ocidente. Nós vamos ver que isso, de fato, vai aparecer depois na literatura romântica inglesa, muito, quem já leu aí todas as grandes autoras inglesas, e volto a dizer, vai ser muito explorado pelo cinema. Então, esse fio condutor que o Denis de Rougemont lança é uma das questões que nós podemos pensar, mas eu gostaria de focar num outro aspecto, né, que outros autores vão trabalhar a partir da modernidade. E eu estou pensando aqui, basicamente, num professor francês que tive a oportunidade de conhecer na Escola de Altos Estudos, e Jean-Paul Flandrin, que foi meu orientador de tese, inclusive, grande inspirador da história da sexualidade do Foucault. Ele fazia muita pesquisa e acabou municiando Foucault de muita documentação para os livros subsequentes que ele irá escrever. E aí é uma outra tese que vai se conjugar com essa, e que vai buscar na Igreja Católica e nas grandes reformas das igrejas, tanto protestante quanto católica, o embrião de uma outra maneira de se comportar frente ao amor. E o que seria isso? O resgate daquela ideia platônica de que há um amor eros, um amor erótico, um amor paixão, e, do outro lado, há o amor filia, né? Esse amor feito de amizade, esse amor feito de afeto, né? Que não implica no corpo, que é essa coisa que ambas as igrejas vão eleger como grande inimigo da cristandade, o corpo, a sexualidade, o prazer. E autores como o Jean-Louis Flandrin, a partir daí, começam a pensar de que maneira essa divisão entre um amor eros e um amor filia será também a divisão dos comportamentos em casa, dos casais, onde o homem tem em relação à mulher o amor filha e vai ter na rua, com a concubina, com a amante, com a mulher da rua, o amor eros. E aí toda uma tradição muito interessante na historiografia europeia a partir dessa divisão, que no fundo é um pouco a história da hipocrisia do Ocidente também, do Ocidente cristão, mas que nós podemos acompanhar na história do Brasil. Lembro a vocês, momento, século XVI, momento das grandes viagens ultramarinas, os europeus vão estar em contato com as culturas mais diversas na Índia, no Extremo Oriente, na Ásia, na China, né? Aprendendo com eles não só toda a sorte de saberes fitoterápicos que possam incrementar o amor eros, o erotismo cantado depois em prosa e verso, nas Mil e Uma Noites, que vai ser traduzida pelo Richard Burton, né? Mas ao encontro com essas culturas, eles começam a observar como é que as pessoas se comportam e eles começam a se mestiçar também. Eu lembro que já na primeira visitação da Santa Inquisição ao Brasil, em 1536, eles já encontram aqui uma sociedade mestiça, né?
faço esse pequena nota de rodapé, porque entrou na moda falar que o Brasil é preto e branco, não é. Nós somos mestiços desde do início do período colonial, e as fontes abundam nesse sentido. Mas, junto com essas viagens, nós estamos vendo acontecer o Concílio de Trento, que vai ter um impacto muito grande aqui no Brasil e na resolução de transformar o matrimônio num sacramento. Então, eu dizia que, junto com as viagens, as mestiçagens culturais e biológicas e a descoberta desses novos mundos, nós temos o surgimento do Concílio de Trento, que vai transformar o casamento, o matrimônio cristão, não só no sacramento, mas numa espécie de correia de transmissão de tudo aquilo que a Igreja gostaria de definir como projeto para a cristandade ocidental. Então, dentro do casamento, papéis muito diversos para homens e para mulheres, o homem sempre o provedor, o zelador, o cuidador, a mulher exclusivamente procriadora. O casamento é um mal menor, o ideal seria que todos fossem, obviamente, virgens e castos, né? Mas como não é possível isso, a Igreja impõe o que ela chama de uma espécie de compromisso dentro do casamento, em que a mulher, nesse débito conjugal, em que a mulher deve pagar esse débito tantas vezes quanto solicitada pelo marido, com um pequeno adendo de que não podia invocar dor de cabeça. Veja uma coisa interessante, estamos aí no século XVI, a mulher não pode se recusar, porque o papel principal dela é a reprodução. Para além disso, a Igreja vai mais longe e inventa o calendário religioso, e os cristãos católicos têm que seguir esse calendário religioso que proíbe toda e qualquer forma de relação sexual. A gente fica se perguntando no século XVI quem é que teria um calendário. Mas as datas religiosas, as festas religiosas, eu posso assegurar que as comunidades guardavam bem. Então, proibido, portanto, qualquer contato sexual, festas de santos, Semana Santa, Quaresma. Então, o sexo dentro do casamento ficava reduzido a uma janela muito estreita, obviamente proibido durante as gravidezes, que serão, obviamente, se sucederão até a invenção da pílula. E inventa-se também um móvel que vocês hão de ver em alguns museus, eu tenho a impressão que aqui nós temos um, que é o confessionário. A confissão passa a ser obrigatória na época da Quaresma, e o confessionário, conduzido pelo manual do confessor, esse confessor, então, vai interpelar, é uma espécie de pré-Freud, ele vai interpelar quem se confessa o tempo inteiro que pecados da carne terá cometido, e é através do confessor que os casais católicos aprenderão que a maior parte das posições eróticas são terminantemente proibidas, né? É proibido a mulher de 4, porque animaliza um ato, bestializa um ato que Deus criou para a reprodução dos homens. A mulher sobre o homem é proibido, porque foi graças a essa posição que ocorreu o dilúvio de Noé. Né? Então, portanto, resta a posição do missionário, que será aquela obrigatória para os casais católicos, certamente até os anos 1940, quando vão surgir no Brasil, eu vou falar disso, os primeiros manuais para casados. E explicarei por quê. Porque as mulheres vão se tornando tão alheias ao que seja o amor eros, uma vez que elas são só reprodutoras, né, que o amor erótico fica para quem está fora de casa, fica para a amante, para a concubina, para a grande paixão. E nós vamos ver que essa tríade vai atravessar os séculos até o momento da emancipação da mulher. Não impede, portanto, que o casamento católico, agora realizado com o padre, dentro da igreja, o pai entregando ao noivo a sua filha, eu lembro que isso eram negociações muito cuidadosas em todas as classes sociais, entre os escravos também. Era sempre necessário que a mulher levasse algum tipo de dote. Esse dote podia ser até uma forma de saber, né, de saber fazer dinheiro, de ganhar a vida para o casal. Porque não romantizemos muito a realidade, o casal era talvez a estrutura de sobrevivência
mais forte e que deveria estar mais bem azeitada nesses tempos de colonização, tempos de muitas dificuldades, epidemias, agruras, flechada de índio, tudo mais que vocês quiserem, né? Então, a força física da mulher era levada em conta, né? Isso sempre, uma mulher tinha que ser uma mulher robusta, de grandes quadris para poder partejar quantos filhos pudessem vir para se agregar à força de trabalho da família. E nas elites os casamentos eram negociados, todo mundo sabe isso desde sempre, troca de dotes, terras, prestígio político, de preferência, obviamente todo mundo com nenhuma mancha no sangue, portanto, nenhuma presença afrodescendente, nenhuma presença hebraica, nenhuma presença protestante, então essa pureza de sangue também era levada em conta, e foi dessa forma que as primeiras grandes famílias vão se organizar a partir do século XVIII no Brasil. Apesar de imaginarmos isso tudo um pouco mecânico, não podemos esquecer que nas classes subalternas havia muito maior flexibilidade para a escolha do parceiro, embora houvesse critérios. A mulher tinha que ser trabalhadora, o homem tinha que ser trabalhador. Essa perspectiva de uma mobilidade social e de um certo acúmulo de capital, a gente vê até entre os escravos alforriados. Há processos muito interessantes, até o final do início do século XIX, de escravas ex-escravos que querem se separar dos seus atuais maridos, em geral ex-escravizados, porque eles não fazem pecúlio para a velhice. A frase aparece literalmente. Né? Ou porque eles gastam o dinheiro que elas estão acumulando. Então, e nós percebemos também nos processos de separação de corpos aqui de São Paulo para o século XVIII, que as mulheres pediam ao bispo, né, o direito de estar separado dos maridos que metiam a mão nos bens que elas tinham. Então, é interessante a gente imaginar que essas mulheres já tinham uma preocupação econômica, tinham uma preocupação de independência associada à sua honradez, à sua dignidade, e que aquele marido muito entrão acabava sendo colocado de lado. Então, isso para falar desses casamentos que nós sabemos serão arranjados depois, junto com a imigração, arranjados dentro da imigração italiana, alemã, polonesa, japonesa, de origem judaico-mediterrânea, até o início do século XIX. Casava-se, e a regra é antiga, está nos manuais de casamento do século XVI, dentro da igualia. Esse é um conceito que os sociólogos utilizam para definir que as idades devem ser semelhantes, as situações econômicas devem ser semelhantes, velho não pode casar com moço, casamento do diabo, velha com jovem, também casamento do inferno. Então, essa preocupação com a igualia, casar-se com alguém que tivesse mesma proveniência, né, que é o que se procura no Tinder hoje. A geolocalização é um pouco isso, né? É a igualia dos tempos modernos. Mas não imaginemos que não houvesse, por trás de todos esses procedimentos que na realidade se referem a uma organização social, os ritos amorosos, né? Fascinante achar, como eu achei aqui na Curia Metropolitana de São Paulo, processos de sedução onde fica muito claro qual era a abordagem do homem para as mulheres. As cartas amorosas, embora se julgue que ninguém sabia escrever, havia, sim, muitas vezes quem escrevesse para os demais, né? Mas, sim, cartinhas amorosas endereçadas a meu bem da minha alma. Uma das mais belas frases que eu jamais li, meu bem da minha alma, meu benzinho, muito utilizado também. A troca de presentes, e não é à toa que os americanos inventaram o Dia dos Namorados, sempre esteve presente. Também uma maneira de cativar a mulher. Então, no caso das mulheres, enfim, uma situação social um pouco melhor, eram pedaços de fitas. Fitas eram vendidas em pedaços de fita de cetim, de seda, de veludo, meias que vinham de Portugal, pequenas joias em ouro. Agora, quando se tratava de pessoas muito simples e muito pobres, havia presente também. Pobre também gosta de presente. E as moças, então, recebiam cestos de laranja,
palmitos recém-cortados, né? Então a gente vê que esse procedimento da troca, que é muito trabalhado pelos antropólogos, já era utilizado nessa época para seduzir ali a bem-amada, que não era nenhuma bobinha, sobretudo quando ela engravidava e o rapaz tinha uma situação melhor, né? Ela ia direto se queixar a quem? Ao bispo. Famosa expressão queixe-se, vá queixar-se ao bispo, aparece já no século XVIII. Essas moças que de barriga, né, obviamente deserdadas pela família, iam se queixar ao bispo, que imediatamente mandava, né, mano militare, alguém ir buscar esse noivo fujão que havia prometido casamento e que engravida a moça, seduz a moça e foge. Seduz aonde? Né? Como é que era esse processo de sedução? E tudo isso que estou contando a vocês está embasado em processos que nós encontramos de forma abundante em qualquer cúria religiosa. Nunca em lugar fechado. Obviamente, não temos nenhum motel para a época. Nos anos 20, o motel vai ser baratinha, vai ser o carro. Né? O avô do, que será o avô do motel dos anos 60 e 70, é o carro que começa a aparecer e começa a transitar pelas ruas das grandes capitais. Mas naquela época as pessoas evitavam fazer amor dentro de casa. E por quê? Porque as casas eram casas extremamente toscas, né? De parede meia. As portas não tinham ferrolho, não tinham chave. As janelas eram fechadas com tramela. Havia muita gente dentro de casa. Então, todo mundo poderia saber, escravos, parentela, o pai, a mãe, estava todo mundo circulando ali. E, portanto, o lugar de fazer amor eram as praias dos rios, eram as praias no Rio de Janeiro, eram os matos. Né? Fui seduzida nos matos, né? Era como era alegado. E essas moças acabavam também recuperando alguma ajuda financeira quando o bispo realmente conseguia botar a mão em cima do amante fujão, ele era obrigado a cuidar daquele filho até 18 anos, em geral havia uma negociação financeira entre a família da moça, e aí é muito interessante, porque fala-se tanto da mulher vítima, eu digo, olha, eu prefiro sempre a mulher como protagonista da história, porque o que nós vemos através desses processos são as artimanhas com as quais as mulheres tentam se defender o tempo todo de serem acusadas de levianas ou de promíscuas. Então, elas chamam amigas, né, para depor em favor delas. Né? Elas chamam tias ou parentes. Os rapazes, por seu lado, chamam os seus colegas para dizer que eles já tinham também tido o prazer de visitar biblicamente aquela jovem senhorita. Enfim, há ali uma discussão, né, sobre quem foi o primeiro, quem foi o segundo, participação da família, mas as mulheres não ficam absolutamente isentas de ter uma reação e de ter uma reação que tenha uma certa efetividade. Nós podemos imaginar que isso ocorreu certamente até o final se não início do século XX, basta ver os memorialistas do interior do Nordeste, a maneira como as meninas eram seduzidas, e a história da sedução pode ser contada desde Priscaseras. O que entra de novidade no início do século XIX, e aí trazido, obviamente, pela família real portuguesa, é a questão do adultério. Né? Embora se falasse muito de mulheres que podiam adulterar, e lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, nós temos algumas centenas de processos, de testamentos, melhor dizendo, de mulheres que dizem que por fragilidade da carne tiveram filhos fora do casamento, ou tiveram filhos inexplicavelmente, mas no momento da morte, ao se confessar para não ir para o inferno, elas revelam a origem daquela criança. Então sabemos que o adultério era assim praticado, mas oficialmente, como foi por Dom Pedro I, é alguma coisa que foge enfim, ao espectro daquilo que normalmente acontecia na nossa adormecida colônia. Com a família real, uma série de novas situações sociais são colocadas. Eu diria que talvez a mais importante delas, novas formas de sociabilidade que se apresentam, sobretudo nas grandes capitais. Os bailes, as festividades em torno do natalício, né, da família real, um
espécie de consumo que vai se acelerando. Essas cidades, de alguma maneira, elas vão se modernizando. Estou pensando em Recife, estou pensando em Salvador, que foi a nossa capital durante muito tempo, depois Rio de Janeiro, uma vida nas ruas. Então, diferente daquele cenário que nós temos, onde a pomba cruzava com o gavião, essa é uma imagem recorrente na literatura da época, a jovem casadoira que cruza no momento de ir para a missa, que era o único lugar que ela podia ir, com o gavião, que é o rapaz que está interessado nela e que deixar no braço dela o mimo de Portugal. Eu lembro que as roupas sempre foram uma forma das mulheres atrair os homens. Os vestidos deixavam o antebraço de fora, que era a única coisa visível, né? As meninas estavam todas cobertas, iam para a igreja bastante cobertas, mas na hora que elas iam botar a mão ali no negócio de água benta, aquele bracinho de fora permitia o rapaz dar um beliscão bem dado no antebraço, e era a mancha roxa que deveria durar algum tempo para falar enfim, do ardor dele, que permanecia no braço da moça. Mas é óbvio que ela nunca casaria com quem a beliscava, porque era o pai e a mãe dela que decidiriam com quem ela iria se casar. E aí eu chamo a atenção da comunidade, mais uma vez, é a comunidade que participa do processo de sedução, é a comunidade que vai participar da decisão do casamento. Quem já leu O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, há de lembrar daquela cena maravilhosa da protagonista que olha pelo buraco da fechadura e vê o pai conversando com o senhor, e ela pergunta para a tia mais velha, ou alguém que estava do lado dela, mas quem é aquela pessoa com quem papai fala? É seu futuro marido. E sabemos, né, temos documentos também bastante mostrando que eram assim as decisões, e as mulheres eram entregues a pessoas que elas jamais haviam visto, em geral em torno de 13, 14 anos, a processos, inclusive, de solicitação ao bispo de que a menina menstrue antes de ter a primeira noite. Portanto, muitas vezes uma criança era entregue, hoje falamos de pedofilia, mas essas meninas eram entregues a homens 10, 15 anos mais velhos do que elas, se vingavam, depois ficavam viúvas cedo e donas de muitos bens. Então, como eu digo, as mulheres, elas também sempre encontram uma maneira de reagir aí às vicissitudes do tempo. Mas realmente o que se instaura aqui no Rio de Janeiro, mais urbanizado, com bailes, festas, o jovem príncipe Dom Pedro, obviamente assediando várias mulheres. O Arquivo Nacional tem uma lista, se não me engano, de 40 e poucas, de 40 e poucos filhos. O Paulo Resulti deve dizer milimetricamente quantos são, não me lembro agora, mas enfim, ninguém se negava a Dom Pedro, por ser, parece, um homem muito fogoso e interessante, mas sobretudo porque ele era um príncipe, né? Então ele vai distribuindo esses filhos pelo Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. Mas realmente a paixão dele pela Condessa, pela nossa Marquesa de Santos, introduz, pelo menos no cenário do historiador, a possibilidade da gente pensar o amor eros. Quer dizer, como é que se vivia uma grande paixão? Lembrando, e isso não é uma nota de rodapé, que até o final do século XIX, os grandes pregadores, e nós tivemos magníficos no período colonial, usavam a palavra paixão para fustigar os pecadores. E quem se apaixonasse estava determinado a naufragar, né, nesse mar de insensatez, nesse mar de perdição, votado às chamas do inferno. A palavra paixão aparece em toda a prédica teológica religiosa, nos sermões de domingo, como o grande inimigo do casamento e do matrimônio. Deve-se fugir das paixões, quando sabemos, né, que grande parte aí o resultado dessa divisão era o amor-filha, ou seja, vamos fazer filhos com a mulher, e o amor eros com a concubina, com a Amásia, com quem também se fazia filhos. E posso dizer a vocês, os trabalhos que estão publicados hoje por historiadores, que esse amor à concubina é uma realidade em vários documentos que surgem, quando instados pelas autoridades, porque o Concílio de Trento inventa não só essas
prédicas sobre o uso da sexualidade, que vão ser feridas. Aqui vou fazer um rápido contorno, rápida voltinha, para lembrar que quando a Inquisição vem para o Brasil pela primeira vez, o número de, digamos, pecados da carne cometidos e perseguidos pela igreja vão aparecer todos. De sodomia, a sexo oral, a pedofilia, está tudo ali. As pessoas são perseguidas e elas declaram com todas as palavras para o confessor, o grande inquisidor, o que elas estão fazendo de errado. Mas se a gente olhar os processos de separação de cama e mesa já no século XVIII, ali fica claro que as mulheres não querem mais fazer, não querem mais cometer esses pecados. Então é sinal de que esse projeto que é elaborado no Concílio de Trento, vem para cá, encontra, obviamente, uma população mestiça, todos os pecados são válidos abaixo do Equador, mas no século XVIII essa população está normatizada. Né? E há essa separação entre o sexo da casa, o amor da casa, o sexo da rua, o amor da rua. E é curioso como esse casal, Pedro, Leopoldina e Domitila, vão personificar essa tríade tão bem trabalhada pelo Denis de Rougemont e, vale a pena dizer, pelo livro do Jean-Louis Flandrin, O Sexo e o Ocidente, traduzido também para o português, onde tudo isso fica claro e pautado por uma bela documentação. As primeiras cartas da Leopoldina para a irmã, Luísa, primeiro ela conta que a cama deles caiu na primeira noite de núpcias. Né? Quer dizer, Dom Pedro deve ter ido com tanta sede ao pote, que a cama que tinha um dossel enorme, ela descreve, né? Um grande brasão da família, né? Aquilo tudo vai ao chão, e que ele não a deixava dormir. Mas 2 meses depois, já de Brasil, ela se queixa para a irmã Louison que ele a tranca no quarto, ele sai toda noite e começa aí esse destino trágico dessa mulher que passa 9 anos no Brasil, ela tem uma gravidez por ano. Ela sofre das gravidezes, é uma menina que vai se tornando obesa, né, que vai se tornando sofrida, que vai se tornando melancólica, que vai se tornando solitária, enquanto que o amor eros, a gente vê no Museu Imperial de Petrópolis, as cartinhas de Dom Pedro I, que se assina o demonão, né, que quer ir com sede ao cofre, ele diz literalmente, e é uma cartinha, inclusive, que ele está no trabalho de desenhar um pênis ejaculando. Então, nós temos aí, digamos, o que era a vida da mulher casada e a vida da Amásia, a quem tudo é dado, inclusive bens, né? O acesso às mulheres, é bom lembrar, só se fazia através de dinheiro ou de casamento. Então, ela sai riquíssima do Rio de Janeiro quando ela vem para São Paulo, casar com Tobias de Aguiar, mas é interessante como nós temos documentos que falam dessa exacerbada paixão que Dom Pedro tem por essa mulher e que realmente dura, a meu ver, né, para sempre, inesquecível. Né? Então, nenhuma regra é respeitada, eles tomam um banho juntos, ele manda fazer uma banheira para ela. Certamente, aquele filme A Viagem de Pedro retrata muito bem, eu acho que com muita sensibilidade, com muita elegância, essa paixão desmedida que ele tem por ela. E nós sabemos, pelos vários registros que temos, a própria correspondência da Leopoldina, ficamos conhecendo o que é o ocaso, o que é a tristeza, o que é a desestruturação de uma mulher que ama o seu marido da maneira mais romântica possível. Lembro vocês que ao início do século XIX temos aí o romantismo em todo o seu esplendor, e embora alguns historiadores digam que ela lia Goethe, eu não concordo com isso, porque ela era uma menina de leituras sacras, de leituras religiosas. Né? Ela era uma menina que às sextas-feiras fazia penitência ajoelhada, que ia sistematicamente à igreja. Quem fazia isso não ia ler Goethe e nem ter ideias românticas. Mas havia um zeitgeist, havia um espírito, porque a família dela era uma família muito feliz. O pai dela teve 3 casamentos, um mais feliz do que o outro, e havia um espírito familiar na casa, um convívio com os irmãos, um convívio amigável, um amor filial.
esse amor platônico que a igreja vai repensar na casa dela, e era isso que ela esperava de Dom Pedro. E eles vão usar, eu estou aqui na frente do grande pianista, o Eduardo, todos os instrumentos musicais, inclusive o piano, para tentar alguma conexão. E ela tenta conexão através dos instrumentos musicais. E nós sabemos que o piano foi, ao longo do século XIX, um instrumento fundamental de comunicação entre os amantes. Né? A mulher sentava-se ao piano, ela executava uma peça qualquer, e aquela peça era uma mensagem amorosa para o jovem que estava ali com o seu plastron, fumando o seu charuto, perdido em divagações, porque ele não tem acesso físico a essa mulher. Essa mulher está vestida de uma maneira, Gilberto Freire foi o primeiro a sacar isso, para se afastar e se tornar objeto de desejo desse homem. Ela usa anquinhas, ela usa espartilho, a única coisa que aparece dela é o antebraço, que vai estar vestido pela luva, porque os dedos dela não podem tocar na mão de um homem sem estar vestidos. Então, ela é a personificação do desejo masculino, e é interessante como isso vai sobreviver até o final do século XIX, naquela maneira de despir, ou melhor, semi-despir, porque uma mulher jamais ficaria totalmente nua na frente de um homem, e aí eu acho que o cinema erra, cinema brasileiro, as novelas brasileiras, botar a gente pelada na cama, que longe disso, a nudez intimidava. Né? O que interessava era o erotismo de despir uma mulher peça a peça e despir vestidos que não tinham fecho-eclair, tinham centenas de botões, tinham centenas de laçarotes, e tudo isso para vê-la de camisola, uma camisola, via de regra, com uma abertura na frente e um bordadinho à volta, Deus proteja esse lar. Porque era dessa forma, né, que se davam as relações sexuais ao longo do século XIX. Então, o pudor fazia parte desse cardápio de qualidades que uma mulher deveria ter. Ela não deveria saber absolutamente nada sobre sexo, como a Leopoldina não sabia absolutamente nada, e isso sempre dividindo aquela mulher da casa com a mulher da rua. O século XIX vai trazer mais oportunidades de encontros para os jovens, sobretudo, e essa ideia de saraus musicais, do piano contando as histórias de amor, das famosas diseuses do poema, aquela menininha de 15, 16 anos que ia então para frente do salão e dizia um poema de amor, olhando assim vagamente, mas obviamente o interessado estava ali, ela também tinha um interessado, mas volto a dizer, nenhum casamento era possível sem estar organizado pelos pais, sobretudo nas elites dominantes, das pequenas comunidades do interior, entre as famílias de agricultores. São sempre as classes subalternas que têm mais flexibilidade e, obviamente, lares conduzidos por mulheres. Nós temos atestados, historicamente, desde o século XVIII, e mulheres que, à medida que o seu companheiro desaparecia, ou porque ele ia lutar, enfim, no sul, né, nas famosas guerras ali, que Dom Pedro I acaba perdendo a Cisplatina, e mais tarde na Guerra do Paraguai, ou eles iam em busca do ouro no século XVIII, essas mulheres eram perfeitamente capazes de, como hoje no Tinder, encontrar novos companheiros, fazer filhos com esses novos companheiros. Não caiam no conto de que o aborto era largamente praticado, não era. Cada filho era um bem precioso, era um braço para trabalhar para a família, e as crianças, escravas ou não escravas, e as não escravas eram milhares também, pardas, brancas, pobres, iam trabalhar para a família. Então, essas famílias se organizavam dessa maneira, nas camadas subalternas, as mulheres podendo ter mais companheiros do que na família de elite. Agora, peguem, por exemplo, os diários femininos que vêm sendo publicados pela editora Chão. Muito interessante. O relato da vida dessas mulheres, sobretudo das grandes fazendeiras, as matrizes das grandes famílias paulistanas, que vão abrir fronteira no oeste. Quando se fala da própria vida, apenas menção aos filhos, apenas menção
ao trabalho e à atividade diária. Não nos iludamos, nenhum senhor de engenho, nenhuma senhora de engenho ficava sem trabalhar. Né? Isso já está bastante estudado. Os barões de café todos saíam às 5 horas da manhã junto com os escravos para percorrer as terras. Nos engenhos de açúcar, Evaldo Cabral de Melo trata isso muito bem, contando a história desses grandes barões de açúcar que também tinham uma atividade diária, e as mulheres. Trabalhei com o Diário da Condessa de Barral, Baiana, 5 horas da manhã catando feijão na cozinha, junto com os escravos. Era uma vida de labor, era a ideia de família, e mais uma vez volta à questão da comunidade, era fundamental, porque era esse trabalho de um casal, era esse amor filha, esse amor que era feito de afeto, de respeito, de dignidade pelo nome da família, que mantinha as pessoas juntas e sempre a perspectiva de uma mobilidade social até nas camadas mais baixas. Não vou ficar fazendo grandes circunvoluções, depois podemos até analisar isso um pouquinho melhor. Então, no século XIX, as mulheres ainda extremamente sem nenhum conhecimento do uso dos seus corpos, e aí não é mais o padre confessor que vai estar examinando a vida do casal. É muito interessante que ele vai ceder o lugar para o médico. As faculdades de medicina já estão instaladas, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, com aulas de cirurgia, e depois já temos uma faculdade de medicina. Eu digo que eles são a melhor literatura erótica, as teses da faculdade de medicina que nós podemos ter sobre o século XIX, que eles estão interessados na vida dos casais. Quer dizer, eles querem saber como se dá o coito, eles querem prescrever regras para que a mulher se torne cada vez mais fértil. O ideal é que a mulher tenha um filho por ano. E para que isso aconteça, é importante, isso é trazido da Europa, que o marido tenha um pequeno caderno onde ele anote o número de vezes em que ele vai procurar a mulher até ele engravidar. E aí eles passam 9 meses sem qualquer contato, ela não amamenta, porque eram preguiçosas, porque estão copiando a França, Aristóteles. Não, é porque esse útero tem que estar livre para fazer filho, né? É a função dela. E ela não está revoltada, ela não é feminista, ela está achando isso lindo, é o papel dela nessa sociedade. O matriarcado é um fato, que essas mulheres, en plus, ainda vão ficar viúvas e elas vão ter que tocar aquelas famílias e elas vão ter um poder de homem sobre essas famílias. E aí poderíamos declinar isso para todas as classes sociais do Brasil. Então é incrível como a medicina começa a pilotar a vida sexual dos casais, recomendando aos homens, né, que não tenham repetidas relações sexuais com as suas mulheres, recomendando o tempo todo, aí são eles que emprestam a palavra aos teólogos, né? Não tendo qualquer tipo de paixão, porque as paixões levam à cegueira, as paixões levam a problemas os mais variados, pulmonares, dor de cabeça, cegueira. É um pouco a mesma agenda da masturbação. Muito sexo dá problemas físicos, então, favor evitar. Sim, favor evitar, mas passam-se os anos, as famílias enchem-se de filhos, e eles, onde é que eles vão passar os 9 meses? Em algum lugar que é uma invenção também da segunda metade do século XIX. Sabemos que desde Nilo Tempore a prostituição existe, sim, mas organizada como vai estar na segunda metade, não, é novidade, importada da França, as cocotes todas que vêm para o Brasil, polacas, gente da Europa do Leste, que vem trabalhar como prostituta no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, é o grande momento da organização dessas redes transacionais de prostituição, e são essas mulheres louras, né, que vão introduzir, inclusive, um critério de beleza que não existia no Brasil. A brasileira morena, bem morena, jambo, sempre foi critério de beleza, até a chegada das prostitutas francesas, falsas, louras ou não, né, mas que vão começar a povoar o imaginário dos homens, junto com outras imagens digamos, de lourice, de branquitude, que
enfim, vão se relacionar também com o embranquecimento da sociedade brasileira na segunda metade do século XIX. O Menino Jesus sempre lourinho. O Herói do Tico-Tico, a grande revista feminina, lourinho. Né? E outras tantas figuras que começam a aparecer no imaginário do brasileiro, louras, Jesus Cristo, um santinho, sempre louro, né? Não tinha nada a ver, né, com esses pobres palestinos que a gente vê tomando bomba aí todos os dias, não. Ele é louro, de olhos azuis, é aquela figura majestática que nós conhecemos tão bem. Então, as prostitutas louras são um componente erótico para o homem brasileiro. Mas não só. Além de trazer uma sofisticação maior no amor eros, né? Porque eu lembro a vocês, e isso está bastante documentado também, a iniciação sexual do brasileiro, sobretudo em áreas rurais, se dava com galinhas, vacas e cavalos. O José Lins do Rego, nas suas memórias, isso durou até os anos 30, 40. O José Lins do Rego conta da história do primo dele, eles iam para o barranco. Né? E aí no barranco tinha a vaca, mas aí o primo resolveu experimentar uma égua. Tomou um coice, a família descobriu, todo mundo ficou apanhando durante uma semana, mas era dessa forma que os rapazes tinham iniciação sexual. Amor, Verbo Intransitivo é um romance magnífico que eu recomendo sempre, do Mário de Andrade, que conta a importação de uma governanta alemã para educar os filhos na fazenda, mas na realidade é para educá-los sexualmente também. Então, é essa presença da estrangeira como mentora de um amor erotizado que vai, de alguma maneira, mexer com a cabeça dos brasileiros nessa época, diferente da prostituição, né? Das casinhas, como eram conhecidas, né? Em cidades onde os tropeiros passavam, né? Sorocaba, por exemplo, havia sempre a Rua das Casinhas. E a gente identifica isso nos documentos, né? Quando havia levantamento de populações, o que cada um estava fazendo, o que as famílias faziam, que são casas exclusivamente com mulheres, né? No caminho, na rota do tropeiro. Então, no século XIX, ainda muita repressão. Pudor é a regra número 1 para as meninas, né? E nós, então, viramos o século XX com a entrada da mulher no mercado de trabalho, e aí eu estou falando de mulheres nas indústrias. Eu lembro que mais de 60% da mão de obra na indústria têxtil de São Paulo eram mulheres, notadamente imigrantes, italianas e espanholas, que vão, inclusive, enfrentar problemas em casa, embora elas trouxessem o pão de cada dia para casa, eram severamente admoestadas, porque a fábrica é sinônimo de bordel. Na fábrica, elas estão à mercê do gerente da fábrica, do contramestre, elas podem ser assodadas sem nenhum problema por outros funcionários masculinos. Né? Quem descreve isso muito bem também, uma bela viagem, é a Pagou, né? No seu romance Parque Industrial. A história da menina que vai trabalhar na fábrica, engravida do filho do gerente ou do filho do dono da fábrica. Isso se torna também digamos, uma outra realidade nessas questões amorosas. Mas está tudo mudando, né? Nós vamos ver a chegada do rádio, trazendo nas músicas e nas letras de músicas as formas de amar mais variadas dos brasileiros, sobretudo a canção nordestina traz ingredientes de uma forma de amor que é menos europeizada do que essa que nós vamos encontrar na música de São Paulo, na música da capital, Rio de Janeiro. O samba que aparece nesse momento também vai aproximar os corpos, né? O miudinho, que era aquele samba que se dançava colado, vai introduzir uma proximidade entre os jovens. O carro, que já existe desde o final do século XIX, mas que aí já começa a circular nas grandes avenidas, é o motel da época, inclusive com versinhos a respeito. Eu publico esse versinho aí no livro, essas informações todas estão aí. E aí nós temos o rompimento de alguns padrões, quer dizer, a menina pobre, sempre desavisada, vítima ou não dessa sedução, que continua acontecendo. Não temos forma contraceptiva, a não ser o aborto, que vai ser largamente empregado e que vai aparecer também nas teses de medicina, sempre associados a mulheres que não podem criar seus filhos, que não têm condições de manter a sua família, mas o imaginário amoroso muda completamente.
que são as músicas do rádio, ao cinema, primeiro o cinema mudo, depois o cinema falado, né? É o beijo que, graças digamos, a higiene, interessante a gente pensar no papel da higiene nos ritos amorosos, né? Leiam lá o Gregório de Matos para vocês verem o que era erótico no século XVIII, né? As mulheres que não eram lavandeiras do seu cu, por exemplo, palavras dele. Quer dizer, o cheiro de fêmea, o cheiro de mulher era um componente erótico muito importante. Isso vai mudando, vai se higienizando. Pode-se imaginar que a boca fosse um foco de sujeira, numa época em que não havia dentistas. Dentistas vão aparecer no Brasil mais vendendo dentadura do que cuidando dos dentes. A partir a gente vê as propagandas nos jornais a partir de 1840, 50. Já tem muita dentadura, coitadinho de Dom Pedro, por exemplo. Depois que ele vai para o exílio, ele usa uma tão ruim que, quando ele vai ver a Rainha Vitória, quase cai no chão a dentadura dele. Mas, enfim, isso é só uma anedota do lado. Mas, enfim, nós temos aí um novo mundo que se desenha, as meninas estão vendo tudo isso, estão participando de tudo isso, mas as meninas de uma certa educação não podem saber nada sobre sexo. E aqui eu invoco o trabalho da grande socióloga Maria Helena Trigo, que nos deixou faz alguns anos, e ela fez uma entrevista sensacional, né, com aquelas netas de barões do café, a respeito do que elas sabiam, né, sobre sexo quando elas se casam. E é muito interessante a gente ligar uma coisa à outra. A lua de mel foi inventada pelos ingleses no século XIX para tirar a noiva da proximidade da família, da comunidade, né? Porque no Brasil, meninas que não sabiam o que ia acontecer na noite de núpcias chegavam lá todas bonitinhas, com aquelas camisolas muito decoradas, muito bordadas, e saíam correndo. Iam ser buscadas na casa dos pais. Não sabiam, não tinham ideia. E saber qualquer coisa sobre sexo era alguma coisa que maculava a honra daquela noiva. Ela entrava de véu e grinalda realmente pura e virginal, como se desejava e exigia na época. E quanto mais pura e virginal, melhor para ela, né? Maior poder ela teria depois ali de ser respeitada pelo próprio marido. Nos anos 30, ainda temos um tal nível de desinformação sobre sexo no Brasil que o Getúlio Vargas é pioneiro em pensar uma cartilha para jovens sobre educação sexual. Isso eu trato naquele meu outro livro, Histórias Íntimas. Isso é revolucionário. Essas cartilhas estão no Rio, estão na Biblioteca Nacional, para quem quiser olhar. Então é muito interessante porque, mais uma vez, nós temos aí uma grande defasagem entre homens e mulheres, o que uma esposa bem comportada deve saber, o que um homem deve saber. O temor do Getúlio Vargas, primeiro, era de que o homem brasileiro fosse fraco e, por isso, se tornasse homossexual. Então, era preciso orientá-lo como usar o seu corpo, né? As cartilhas masculinas são grossas, são cheias de imagens, tem fotografias, tem explicações muito claras, os perigos a evitar, o que fazer, doenças sexualmente transmissíveis. Eu lembro a vocês que a sífilis, no século XIX, matou metade dos escritores brasileiros. A das meninas só era consentida a leitura depois dos 19 anos e se estivessem noivas, formalmente noivas. E aí era uma brochurinha desse tamanho, sem uma imagem, sem uma informação e com eufemismos do tipo quando o mar lambe a terra. Coitadinha da menina, tem que imaginar que seja isso. Então, só para dizer que nós temos até os anos 30 desinformação total entre os jovens, né? As formas de namoro são o velho footing, que era andar na rua. Machado de Assis até fala bastante disso, né? Andava-se na rua, né? Cruzava-se com a menina, começava-se a passear com ela e o rapaz só entrava em casa se tivesse condições de pedir em casamento. Os noivados eram curtíssimos para não prejudicar a honra da moça. Ela não podia ter fama de ter dado um mau passo. Né? Até os anos 50, acreditava-se que uma moça que tinha sido, aspas, furada, era reconhecida pela maneira de andar. Não preciso dizer mais nada para vocês.
E uma coisa interessante, a questão do beijo, que agora eu estou me lembrando, aparece no famoso Dom Casmurro, de Machado, que todo mundo já leu. Ali vocês têm exatamente a agenda do namoro no final do século. Ele está tratando dos anos 60, final dos anos 60, 70, não é isso, Eugênia? Eu acho que ele dá até uma data, 1600 e qualquer coisa. Mas, enfim, perdão, 1864, está falando aí desses anos, dessas décadas do século XIX. Apertar as mãos, apertar os dedos. Quando o Bentinho fica muito excitado, ele aperta a mão da Capitu. Né? Quando a Capitu fica muito excitada, ela aperta os dedos do Bentinho. Depois tem um beijo roubado, que ela, longe de ser uma vítima, como querem alguns, é ela que beija ele, é ela que o convida a beijar. Mas é um toque de lábios. E tem mais 2 ou 3 beijos ao longo do romance e se afinir, porque depois eles vão se casar e vão ser muito infelizes. Mas, enfim, detalhes. Mas ali vocês têm um mapa do namoro no século XIX. Apertar a mão, apertar pé. Dom Pedro II adorava apertar o pé da Condessa de Barral embaixo da mesa, porque esse aperto no pé, que era o objeto erótico mais desejado pelos homens, olhem a poesia do século XIX. O número de vezes que a palavra pé, pezinho aparece. Tem sempre alguém que quer ser Cinderela de alguém. Então, as Cinderelas estão ali se multiplicando. Né? E só podia aparecer a pontinha do pé. Estou tentando me lembrar, acho que é o Macedo, que tem um delicioso romance do inglês que é dono de uma loja de sapatos e que se apaixona por uma francesa que vem comprar um sapatinho, e é coisa do petit pied, fazer pé pequeno. As mulheres chegavam a usar, como as japonesas, sapatos menores para poder fazer aquele pezinho pequeno que coubesse na mão do homem. Então, esse é o imaginário amoroso do século XIX, vocês imaginam bem diverso do nosso hoje. Mas voltando então aos anos 40, chegamos aí aos anos 50, os anos dourados, né? Aquelas meninas muito casadoras, a Maria Adelaide Amaral provavelmente vai falar das novelas aqui, então não vou nem entrar na maneira como essas novelas vão acabar invadindo o imaginário amoroso, sobretudo a partir dos anos 70 e 80, que são as grandes novelas da Globo, mas eu diria que há uma grande ruptura nos anos 60 e 70, em que essa mulher dos anos dourados, né, em que nos jornais nós podemos ler os 10 mandamentos da esposa, da boa esposa. Se ele quiser acender um charuto na cama à noite, não se queixe. Se ele chega em casa, não fala com você e se esconde atrás de um jornal, não vai interrompê-lo. Não corra para abraçá-lo que nunca telefone para o escritório. Se ele trair, não se importe, ele volta. Esse é o decálogo da mulher dos anos 50. Né? Anos 60, a grande revolução sexual, chegada da pílula no Brasil. Eu lembro que houve uma resistência muito grande da absorção da pílula, não só pelo regime militar, que estava preocupadíssimo em inundar o Brasil. Havia um problema demográfico no Brasil. O Brasil não estava tinha população suficiente. Então, era preciso fazer filhos para fazer soldados, para defender as fronteiras do Brasil. Os bispos brasileiros em pé de guerra contra a pílula. Mas vejam que coisa interessante. A revista Veja fez um número especial sobre a chegada da pílula no Brasil. As mulheres eram indagadas, jovens mulheres na grande cidade, né, se tomavam pílula, o que achavam da pílula. E muitas respondiam: eu não tomo pílula porque eu não sou uma prostituta. Eu sou a mãe dos filhos do meu marido. Então, é interessante como a pílula, o prazer sexual, que era uma coisa absolutamente proibida para as mulheres, proibida, né? Começa a vir à tona. As mulheres estão identificadas com o papel de mãe, e o papel de mãe é tão sagrado e é tão valorizado e dá tanta estabilidade ao casal, que o fato de perder esse papel para elas é um drama. E é o que nós vemos com a chegada da pílula no Brasil. Então, até ela se democratizar e se disseminar, e a mulher entender que ela pode trabalhar e ganhar a autonomia dela com o dinheiro e a pílula, vai demorar bem um tempo aí.
E nós vamos ter a resposta a essa grande transformação, que vai se operar rapidamente nesses chamados anos de ouro dos anos de chumbo, porque o Brasil vai crescer muito, milhares de empregos são criados, os militares vão criar milhares de ministérios, milhares de obras, né, que eles têm um projeto para o Brasil naquela época, querendo ou não, vamos falar a verdade aqui, eles tinham um projeto para o Brasil, que é algo que está faltando há algum tempo, e muita gente no trabalho, muita mulher trabalhando, muita mulher nos serviços, e a explosão do divórcio no Brasil. Não preciso dizer que, se em 1916 o Código determinava que a mulher não podia trabalhar sem licença do marido e que ela era submetida, ela era submissa ao marido, em 77, quando se começa a discutir a lei do divórcio, o Brasil se divide entre aqueles que são pró, aqueles que são contra. A televisão, que tinha aparecido no universo das pessoas, vai tomar parte. Flávio Cavalcante gritando contra o divórcio e o desfazimento das famílias ao lado dos bispos brasileiros. E a Hebe Camargo no seu sofá dizendo: vamos nos divorciar. Se somos infelizes, vamos nos divorciar. Então é interessante, porque aí entra na questão do código amoroso tudo isso. As novelas da Globo, a televisão, a discussão sobre o divórcio, a palavra orgasmo, que começa a aparecer nos anos 80, apenas na imprensa e na literatura, né? A famosa novela dos Irmãos Coragem, né? Quando se falava de sexo nas novelas, eram sempre roupas, travesseiros pelo chão, como dizia o Roberto Carlos, roupas pelo chão, não aparecia nada. Mas a novela Irmãos Coragem, a mocinha fica lá apertando assim a mão, num momento, depois de um beijo, eles vão para cá, mas nada disso aparece a mãozinha dela lá tendo um orgasmo, e a maneira de introduzir a questão na televisão. E a partir daí, então, eu acho que tudo mudou. O que eu acho interessante é que, a partir justamente desse final de século XX, as relações amorosas realmente vão ser impactadas por muitas transformações. Mas a maior delas, sem dúvida nenhuma, e eu não sou socióloga, não vou entrar nesse tema, foi a chegada da internet e foi a chegada dessa comunicação que as pessoas hoje podem fazer o tempo todo através da internet. Houve um desfazimento, e isso também está bem estudado por sociólogos e historiadores, da família tradicional. E aí eu já não estou nem me referindo à família patriarcal, cujo ocaso é o final do século XIX, início do XX. Me refiro à família nuclear, né? Se nos anos 40, 50, 60 as pessoas tinham 3 filhos, depois no final do século XX esse número de filhos cai para 2, 1, né? Os demógrafos todos demonstram que é em torno dos anos 70 que há uma virada na população brasileira, em que nós começamos a envelhecer e a fazer menos filhos, e hoje há um número expressivo de mulheres, e eu sou muito favorável a isso também, que não querem ter filhos, preferem viver sozinhas. O número de casais homoafeto mulher é maior hoje do que o de homens na França, por exemplo, dito recenseado, o equivalente do IBGE lá. Então, nós temos aí transformações muito grandes na sociedade, mas esse excesso de comunicação e essa mercantilização que tomou conta da sociedade, quer dizer, esse consumo enorme o tempo inteiro, né? Eu sou aquilo que eu consumo, eu sou aquilo que eu represento e não o que eu sou no meu íntimo, acabou também por desfazer essas formas, esses rituais todos que estavam tão presentes e que contavam com a colaboração da família, da parentela, dos amigos, da igualia, para que os casais permanecessem juntos, para que eles se escolhessem de forma a pensar numa longevidade, numa transmissão do nome, numa transmissão dos bens. Isso tudo desapareceu. Nós vivemos em sociedades muito atomizadas. Em todas as capitais do mundo, o número de pessoas que mora só hoje é maior do que o número de pessoas que moram acompanhadas, as famílias ou dos pares, né? Então, nós estamos aí num momento de transformação de sociedade, como não temos registro na história. A ausência, portanto, recuo
da comunidade, presença do indivíduo o tempo todo, e decisões muito pautadas por essa visão neoliberal das relações afetivas, daquilo que elas incluem na forma de consumo. Eu escolho você porque você usa uma bolsa bacana, eu escolho ele porque ele está com um mocassim bonito. Quer dizer, como o consumo também vai modelando a maneira como nós estamos nos associando a alguém. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante, eu quero aqui encerrar com isso. Quando essas revoluções todas aconteceram, e no bojo das revoluções sexuais e societais houve uma revolução política, que havia uma luta contra a ditadura, a palavra mais pronunciada foi liberdade. E a palavra liberdade, hoje, para todos nós, independência, liberdade, é aquela que nós usamos para definir os caminhos que queremos percorrer. Eu quero votar com liberdade, eu quero assumir a minha atividade profissional com liberdade, eu quero ter liberdade dentro do meu trabalho. Mas essa liberdade foi levada a um ponto em que hoje tudo que queremos é ter liberdade sozinhos, de fazer sozinhos tudo aquilo que queremos. É difícil dividir a liberdade de um com a liberdade do outro. É como se nós tivéssemos nos tornado um pouco vítimas desse ideal libertário, libertário, aí vamos pensar logo em política, economia, não é o que eu quero, mas esse ideal de liberdade, de independência, isso chegou a um ponto em que nós não estamos conseguindo mais retroagir. Quer dizer, essa bandeira que começa lá nos anos 70 e 80, né? Hoje nós somos um pouco vítimas desse princípio de liberdade absoluta que perseguimos. Então, estou aberta para conversa, podemos continuar conversando, estou à disposição. Obrigada. Bom dia, eu sou Ana Paula, encantada com a sua fala, eu sou leitora dos seus livros, enfim. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do momento, desses tempos agora, né, contemporâneos, dessa figura do masculino e do feminino. Eu falo da mulher que é adentrada no mercado de trabalho, tem conquistado esse poder econômico de uma outra forma. Achei interessante a visão como você trouxe, né, do passado e do poder econômico que a mulher tinha, que normalmente a gente não tem essa visão. Como é que é essa questão hoje dessa figura do masculino e do feminino e nesses desencontros, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui no encontro com o Christian Dunker e eu fiz a mesma pergunta para ele que eu vou fazer para você, né? Então, a mulher hoje busca homens que eventualmente não estão à altura, que ela não encontra mais homens, e, inclusive porque muitos divórcios, né? As pessoas estão em busca desses do novo encontro, mas existem mais desencontros. Então, as mulheres buscando homens que elas dizem não existirem, e os homens buscando mulheres que eles dizem também não existir, porque não existe mais mulheres femininas, né? Então, são um pouco do que... Eu também, em grupos de amigas, eu também sou divorciada, em grupos de amigas a gente fala onde estão os homens, e os homens, por outro lado, falam onde é que estão as mulheres, que hoje, eventualmente, assustam esses homens. Eu queria que você discutisse um pouquinho esse amor nos tempos atuais, que eu acho que é bastante desafiador. Obrigada. Eu acho que você tem toda a razão, porque o que aconteceu é que ainda temos que olhar um pouquinho a questão demográfica, tá? Porque não é só achismo, a gente tem que olhar um pouquinho a questão demográfica. No Brasil nasce o mesmo número de homens que mulheres, eles morrem muito antes do que a gente. Então, quando eu vou falar para aquelas feministas chatérrimas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu digo sempre, calma, porque eles vão morrer, aí você vai ter tudo que você quiser. Né? Mas, enfim, não é nem isso. Nós temos esse equilíbrio, que é um equilíbrio um pouco complicado. Esses avanços todos que nós vamos ver nos anos 80, e olha, vamos parar de choramingar, foram avanços sensacionais. Delegacias para a mulher, um judiciário que hoje só pensa na mulher, nós estamos muito protegidas, então é muito bonito esse caminho, nós não podemos absolutamente achar que somos vítimas o tempo todo, somos protagonistas das nossas histórias. Eu poderia responder para você com uma piadinha, dizendo que a Tônia Carreiro achava que o homem brasileiro só queria casar com a mãe. Né? E, do outro lado, que as mulheres continuam sonhando, né, com o Tristão, continuam sonhando com o Romeu, elas querem um príncipe, né, que apareça com uma situação financeira que possa dar suporte a elas, o carinho, o amor, enfim, imaginamos que essa coisa do amor do Ocidente, do nosso
escritor suíço, esteja presente até hoje. Mas há fatores sociais muito determinantes. Essa revolução toda e essa explosão de divórcio, a mulher entrou no mercado de trabalho, ela ficou com os filhos. No mercado conjugal, a chance que eles têm de refazer a vida deles é sensacional, porque eles estão em menor número do que elas. Então, quando você se separa e o seu marido tem uma namorada, sua renda cai 25%. Se ele tem uma namorada e ele vai ter um filho com essa namorada, a sua renda de ex-mulher cai 50%. Então, é sempre mau negócio para a mulher, com o agravante de que as mulheres têm dificuldades de apresentar os seus namorados aos filhos. Eu já falei muito para gerente de banco, antigamente os bancos chamavam para falar para mulheres, são todas majoritariamente mulheres, todas muito sozinhas, 90% divorciadas, né? E vivendo dentro de casa uma realidade que me pareceu terrível. Né? Elas criam os filhos, elas dão tudo para os filhos, o salário vai todo para o filho, que quando ela chega em casa não quer sequer olhar para ela, não quer conversar com ela, se falam pelo telefone celular, ele num quarto, ela no outro, se falam. Então, essa trajetória das mulheres, que causou, inclusive, eu penso, um enorme ressentimento, uma enorme tristeza, depois de tantas conquistas, eu acabei sozinha, mas é um pouco a implicação da demografia, a facilidade com que eles refazem. Eu trabalhei muito com isso agora no meu último livro, que é o Divórcio Grisalho, né? Pessoas com mais de 60, 70 anos divorciados, elas vão viajar com as amigas. Eles vão rapidamente substituir a mulher, primeiro por uma da mesma idade, depois por uma 10 anos mais moça, e depois a terceira pode ser até 25 anos mais jovem. O homem se coloca no mercado matrimonial com muito mais rapidez. Agora, as mulheres querem um homem assim? Querem um homem que quer a mamãe, como dizia a Tônia Carreiro? Né? Quando a gente olha, né, para o papel das viúvas, por exemplo, no século XIX, ou mesmo das viúvas hoje, maus casamentos, né? Um alívio quando o indivíduo vai embora. Né? Então, elas vão viajar, elas vão ver as amigas, elas vão sair. Quer dizer, isso a gente vê nas separações de velhos. Né? Elas rapidamente se reequilibram. A sororidade, essa palavra também, que eu não sou muito fã, mas que está muito na moda, organiza a inserção da mulher num grupo, ela vai procurar novos projetos. Né? E nós estamos vendo aí uma nova situação social que, se antigamente a matriarca, viúva, tinha a comunidade, ou seja, os filhos, os netos à volta dela, essa família não existe mais. Né? Você não teve 10 filhos, você não tem 20 netos. Você não está num casarão que o almoço de domingo é obrigatório e você vai analisar quem é que o seu neto está namorando, interferir, porque a matriarca tinha esse poder. Esse poder todo foi diluído, perdido nessa sociedade contemporânea, e nós perdemos isso quando resolvemos fazer uma opção por uma carreira, colocamos as nossas ambições na frente desses detalhes de outrora, né, que hoje a gente, quando lê nos memorialistas, chega a se emocionar, a maneira como as famílias eram realmente sólidas, tudo isso desapareceu, tudo que é sólido desmancha no ar. Nós estamos diante dessa situação. Agora, estou falando demais, desculpe, mas é que eu tenho também feito muita coisa para o judiciário brasileiro, e eu acho que é um problema que está sendo muito pouco e mal analisado, que é o sofrimento do homem. Eu venho falando disso há algum tempo, eu já venho escrevendo sobre isso há algum tempo. Nós falamos muito da mulher brasileira vítima, não sei quantos feminicídios por dia, eu acho que por hora estamos em torno de 4. Eu digo sempre que não é uma jabuticaba brasileira, isso está acontecendo no mundo inteiro, há uma brutalização no mundo hoje, que é geral, generalizada, mas pouco se interroga o homem sobre a origem do sofrimento dele. Porque eles sofrem, né? Eles sofrem porque eles se viram destituídos de todos os papéis tradicionais. E o que eles correm hoje atrás é daquele conjunto de papéis. Né? Eles têm que ser permanentemente eretos, eles têm que ser marombados, eles têm que ter o carro do ano, eles têm que ter um bom salário.
Quer dizer, é uma carga em cima do homem, desse príncipe encantado, que ele não consegue mais carregar, ele não é mais assim. Ele está desempregado, ele tem que tomar Viagra, ele tem filhos do primeiro casamento, quiçá do segundo também, percebe? E ele está no sofrimento. Mas a gente não ouve o homem falar do sofrimento dele, porque ele foi criado para não falar de sofrimento. Bom cabrito não berra, homem não chora, né? Tem que ter aquilo roxo, como dizia o Collor, lembra daquela coisa patética, né? Aquele masculinismo do Collor. Então, esse masculinismo também impacta negativamente o homem e o faz ficar nessa posição, muitas vezes agressiva, muitas vezes desconfiada. Mas a verdade é que essas mudanças todas estão numa velocidade tão grande que eu acho que os sociólogos mal conseguem apurar. O que eles conseguem é dizer o que não deu certo, né? A economia da felicidade não deu certo. Você comprar um livro de um influencer que vai ensinar você a ganhar dinheiro, a você ser o cara legal, né? Não funciona. Então, também, o ressentimento que esse mundo, que essa economia neoliberal em que estamos acaba levando a uma grande parcela da população, faz as pessoas, talvez, menos sensíveis para os encontros amorosos, menos dados a qualquer perspectiva romântica, porque já quebraram tanto a cara, né, já tiveram tantos problemas. Então, não é um mundo fácil, né? Não é um mundo fácil esse para homens e mulheres, eu acho. Mas Parabéns pela sua palestra, meu nome é José Márcio. É o seguinte, eu estou lendo a biografia da Rainha Vitória, escrita por uma historiadora inglesa, e tem um momento muito interessante em que ela é questionada quando ela tem a nona filha, ela já está com 38 anos, e ela é questionada pelo médico particular, e muito por conta do parlamento inglês, de que ela não deveria mais ter filhos. E ela responde, segundo as missivas, que ela foi uma grande missivista, se o parlamento e o médico particular dela agora queriam controlar os prazeres pessoais dela. Ela também se correspondia muito com a rainha Dona Maria da Glória. E a minha questão primeiro que eu fiquei pensando, porque assim, ela se casou muito apaixonada com o príncipe Albert. E no começo parece que algumas missivas, aquelas que não foram destruídas pela filha mais nova depois, e os diários também, que muitos foram apagados, que ela também escreveu muitos diários, dizem que ela tinha assim, uma paixão enorme e que ela era fogosa nas relações com o príncipe. E ele sempre foi muito fiel a ela, e interessante que ele era muito questionado pela sociedade inglesa pela fidelidade dele. E a minha questão é com relação a como ela se correspondia muito com Dona Maria da Glória, elas conversavam muito sobre os nascimentos, as dores dos partos, tudo. A minha questão é a seguinte, se ela, ela como soberana, qual a relação com relação à sexualidade, se isso ela tinha, porque ela tinha uma voz ativa na sociedade inglesa, ela dava palpites e falava sobre tudo, qual a relação que essas soberanas, será que elas seguiam as normas ou será que elas rompiam algumas barreiras com relação a essa questão da sexualidade feminina? Que figura, né? Essa nossa Rainha Vitória. E a nossa, coitadinha da nossa Maria da Glória, que também morre dando à luz ao 11º filho, e ela grita para o médico, né? Morro como mãe, não morro como rainha. Enfim, nós, com o nosso olhar contemporâneo, muitas vezes achamos que elas eram como nós somos, não eram. Eram outros valores, eram outras... Essas mulheres inglesas, né? Há aquela pequena anedota de que quando as moças vão casar, as mães dizem para ela, olha, você agora deita e pensa no império. Eu acho essa frase fantástica. Deite-se, think of the empire, né? Aquela famosa frase que fala também da frigidez das mulheres inglesas, e o que a gente sabe, quem lê, quem gosta de literatura, que as primeiras turistas inglesas que foram para a África subsaariana foram para fazer programas sexuais. Então, eu acho que... Estou pensando aqui na Teresa Cristina, de Áustria,
que foi também uma imensa figura de mulher, extremamente fogosa. Aos 14 anos, numa varanda, escolhe o marido com quem ela quer casar. O pai querendo fazer alianças diplomáticas, e ela escolhe lá um rapaz que era um aristocrata de só menos importância, mas com quem ela vai ter também 13 filhos, uma loucura, né? A gente não sabe exatamente o que é que eles faziam na cama. Isso eu não poderia te dizer, né? Se algumas barreiras eram quebradas, né? Se, digamos, essa pornografia que você vê hoje, extremamente brutalizada na internet, fazia parte da programação. Mas eu acho que o simples fato de estar disponível, de não ter que ser solicitada, talvez de procurar o companheiro. E convenhamos, o Albert era um gato, né? Uma beleza de um homem. Né? O marido da nossa Maria da Glória, Carlos, né? Acho que era tanto nome que eu também era um rapaz muito bonito. Eles eram os grandes garanhões, eles eram vendidos, os Saxe-Coburgo foram vendidos na Europa sempre como os grandes garanhões das casas reais. E a nossa Leopoldina, irmã da princesa Isabel, casa-se com o Saxe-Coburgo, homens muito bonitos. Agora, ia depois se confessar, ia contar para o padre o que fez, rezava um terço e passava tudo, né? Porque a cristandade tem essa vantagem, né? Você paga, através de orações e penitências, o que você fez de errado e pode ir direto para o céu sem passar pelo purgatório. Então, a gente não sabe exatamente, é muito difícil para o historiador entrar no quarto e ver o que eles faziam. Agora, o que nós sabemos é que, para o grosso da população, vamos dizer aí, dessa elite agricultora brasileira, a famosa cômoda dos santos, dentro do quarto do casal, a partir do século XIX, com aqueles santos todos olhando ali para o que estava acontecendo na cama, o crucifixo batendo na cama do casal. Quer dizer, a pessoa tinha que ser tarada para esquecer que depois ia pagar os seus pecados. Eu não sei exatamente qual era, e qual é. A gente vê, checando, comparando documentos, e temos coisas fantásticas, como, por exemplo, essa entrevista com as meninas que eram netas de barões e baronesas que não sabiam absolutamente nada sobre sexo. A gente não sabe até onde é. Mas veja que coisa interessante, você está me fazendo me lembrar uma outra documentação que eu trabalhei, que são os manuais de casamento dos anos 40 e 50. Notadamente o manual holandês, que vem para o Brasil e que vende aos milhões, que vai ensinar aos homens como levar o coito e levar a mulher ter prazer no coito, mas sem que ela se anime muito. Se ela se animar muito, ela tem que ser virada de lado. Então, esses manuais, através de gráficos científicos, impressionante, está lá na Biblioteca Nacional também. É impressionante como se tenta ordenar a sexualidade dentro do casamento de forma a que ela seja higiênica, saudável, rápida, né? Nada de grandes, de se pendurar no lustre, nada disso. Uma coisa meio... Eu penso sempre, que estudei muito essa questão da vida privada, que a higiene devia ter um impacto muito grande. Eu acho que à medida que, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas têm acesso a escova de dente, pasta de dente, não é mais bochecho com folha de joar, agora é limpeza mesmo, dentária. À medida que, a partir dos anos 70 e 80, você tem o corpo da mulher começa a receber cremes, começa a receber desodorantes íntimos, quer dizer, tudo isso deve ter tido um impacto. E por isso que eu faço uma relação entre consumo e as relações afetivas, porque isso pode ter impulsionado, né, muito, né, uma forma de amor eros, né, que antes não era possível. Né? Gente com cheiro de bacalhau, como dizia o Gregório de Matos, né, ele fala literalmente das mulheres que recendem a bacalhau. Então, é óbvio que tudo isso foi um grande passo para frente, a higiene deve ter tido um impacto. Agora, as nossas grandes rainhas, não sei exatamente como se comportavam, mas eu acho que é uma questão bacana para a gente pensar. Você tinha falado naquela época das mulheres que tocavam piano, as luvas para não tocar o homem, que era o antebraço. Isso. Mas e os decotes? As roupas eram decotadas, não era considerado uma coisa sensual?
o seio da mulher até a invenção do Playboy. Nós temos, aliás, um avô do Playboy, muito antes do Playboy, no Rio de Janeiro, em 1900, publicou-se o Rio Nu. Foi a primeira revista de mulher pelada no Brasil, quer dizer, primeiro com vestidas de malha, mas com histórias saborosíssimas. Estão lá na Biblioteca Nacional, vocês podem consultar por internet. É genial. Aquelas mulheres gordas, né? Enormes, bonitas, aquela beleza. Magreza era, gordura era formosura e magreza era sinônimo de mulher doente, né? E mas muito antes do Playboy, o seio é o seio nutriz, é o seio que alimenta a criança. Então, o seio não era o lugar erótico no Brasil, nunca foi, né? Até a invenção do Playboy, com as coelhinhas, aquela coisa toda. Então, ali, isso entra nesse imaginário já dos anos 60, 70, 80, que, como eu digo, vai ter um impacto comercial, porque aí você vai assinar a revista, você vai ler a revista, vai ler a coelhinha, etc. e tal. Não, mas o seio sempre foi o seio nutriz. Então havia assim o decote, o pescoço, a torre de marfim, essa sim era valorizada, né? E quadris e o posterior da mulher. Era sempre o que era levado em conta. Quer dizer, o decote, o seio, não era considerado erótico. E era sempre aquele decote canoa, não um decote que vinha até o umbigo, nada disso. O seio era o lugar da amamentação, do aleitamento, era o lugar da mãe. Né? Então não tem nada a ver, eles eram alucinados pelos pés, pelas mãos, e menção a colo, ebúrneo, o pescoço de marfim, mas é muito curioso porque quando você pega essa literatura toda, Zé de Alencar, Macedo, raramente você vai ver, a própria Capitu, não está escrito assim, ela era bela, né? O que valia era a elegância da mulher, era um conjunto, era a roupa, a maneira como ela se portava, uma palavra que desapareceu, donaire, doner, que é a maneira, enfim, como ela se sentava, conversava. Os critérios de avaliação de uma beleza feminina eram completamente diversos. Fiquei pensando aqui nas coisas que você colocou, quer dizer, historicamente, é a família, é a igreja, é a sociedade que estão regulando afeto e sexo. E agora, mais recentemente, com a questão da nossa ilusão de liberdade. E aí você falou dois fatores, né? Internet e consumo. Então, quer dizer, você acha que a gente está vivendo uma ilusão e é a internet, é o algoritmo e essa questão do consumo e dos influencers que passa a regular a relação de afeto e sexo? Basta ver que, quer dizer, o número de. É uma sociedade tão complexa, né, Eliana? Quer dizer, você pega o LGBT letrinha e vai até aqueles grupos que não querem mais ter sexo. Quer dizer, isso eu diria que já é uma radiografia de mudanças na base, né? Eu acho que a internet, eu não sei, eu não quero satanizar, mas acho que tem feito muito mal à sociedade. Nós somos uma sociedade inculta, nós somos uma sociedade com os nossos valores em xeque, os valores têm mudado muito no Brasil. Acho que nós estamos profundamente desensibilizados. Quando você pensa que temos 95 mil pessoas em situação de rua em São Paulo, que é a cidade mais rica desse país, quiçá da América do Sul. Quer dizer, eu acho que há tantos fatores aí que têm sido diluídos por essas formas de comunicação, tudo que é fácil, tudo que é falso que você pode também dizer, falar, apresentar através da internet, essa sensação de insegurança, de você estar pisando num mundo que você não sabe exatamente do que é feito, para onde vai, sem contar a insegurança mundial, isso tudo que nós estamos vendo acontecer. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo, primeiro, uma mudança antropológica. Eu acho que com a inteligência artificial é uma mudança antropológica brutal. E como é que vamos nós, com os nossos passados tão diversos, com as nossas raízes tão diversas, com as nossas identidades tão diversas, aderir ou não, navegar nesses mares tão revoltos? Eu não sei, eu acho que é um momento aí de que todos nós devíamos estar um pouco mais conscientes, né, das nossas fragilidades. Eu acho que é um momento em que
essa percepção da fragilidade, a aposta em coisas mais coletivas, né? Invocar um pouco as boas lições do passado, a família, mesmo que dispersa, né? Invocar essas coisas que possam dar para a gente um solo, um piso para continuar caminhando. Não sei, bobagem, mas é opinião pessoal. Não trabalho com isso. Olha, muito obrigada. Um bom domingo a todos. Obrigada por terem vindo e agradeço aos queridos amigos aqui que me convidaram.